Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Já cantamos, já oramos, já ofertamos. E agora chegou o momento da gente aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E a mensagem dessa noite é sobre uma passagem bastante conhecida dos irmãos. Acredito que a maioria conhece, né? Que é sobre a história, né, da batalha de Davi contra Golias. Só que normalmente essa palavra ela é ministrada com uma grande ênfase no fim da história, ou seja, ali na vitória de Davi sobre Golias. E a aplicação seria que Deus também dá a vitória nas lutas que nós temos na nossa vida. E amém, isso é uma verdade. Só que o objetivo desta noite é te convidar a refletir um pouquinho sobre o que acontece no processo até essa vitória chegar. Porque atualmente, irmãos, o nosso cérebro, ele parece estar muito acostumado a receber resultados. A gente se importa muito o que acontece no fim, como que termina a história. E acabamos desprezando aquilo que o processo pode nos ensinar. E até para ilustrar, recentemente, irmãos, eu e minha esposa estavam assistindo uma série e o começo parecia muito interessante. A gente ficou curioso para saber o que acontecia no final. Quando a série acabou, a gente falou, nossa, é só isso? Que série chata, que série sem graça. E passados alguns dias, nós assistimos uma análise daquela série, inclusive feita por um pastor. E naquela análise, nós percebemos que o grande diferencial da série, aquilo que ela tinha para nos ensinar, não estava no final, ela estava nos detalhes. Detalhes esses que passaram despercebidos por nós, por quê? Porque a gente estava ansioso pelo final. E na nossa vida, tanto material quanto espiritual, muitas vezes acontece exatamente dessa mesma forma. Nós nos preocupamos muito com o futuro. O que vai acontecer, até quando a gente vai continuar em tal situação, quando nós vamos conseguir realizar tal coisa, e acabamos não prestando atenção naquilo que nós estamos vivendo no presente e no que aquilo pode nos ensinar. E muitas vezes o processo nos ensina muito mais do que o fim da história. Então, o objetivo da palavra dessa noite é justamente esse: aprender com o processo vivido ali entre Davi e Golias. E para iniciarmos, eu gostaria de convidar os irmãos a ler comigo o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, no versículo 32. Diz assim a palavra de Deus: Disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu acredito que a grande maioria dos irmãos já conhece essa palavra, mas só para relembrar um pouquinho o que acontece até chegar nesse momento aqui, né? O exército dos filisteus, que era inimigo de Israel, se posicionou ali em um local acima de um monte, e o exército de Israel se posicionou acima de outro monte ali, e ficaram os dois exércitos em posição de batalha. E do meio do exército dos filisteus saiu um homem chamado Golias, que ele era um gigante, que fazendo as conversões das medidas aqui da altura dele, seria o equivalente a 2,90 metros de altura. E esse homem, ele começou a afrontar o exército de Israel, desafiando um só homem para lutar com ele. Mas acontece que os israelitas, incluindo o rei de Israel, que era Saul, eles estavam com medo, ou seja, eles não estavam com coragem de enfrentar Golias. E paralelamente a isso, em um outro cenário, digamos assim, Davi estava lá nos campos de seu pai, cumprindo a sua função de cuidar das ovelhas que ele tinha. E de repente, seu pai o chamou para levar aos seus irmãos e ao chefe do exército alguns alimentos, lá na batalha que estava ocorrendo. E nesse contexto, eu gostaria de trazer aos irmãos alguns dos ensinamentos. E o primeiro ensinamento que a gente começa a observar a partir daqui é que o nosso Deus, ele é provedor. Gostaria de convidar os irmãos a ler agora, do versículo 20 e depois o 23, já está ali, diz assim:
Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. No 23, estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Bom, eu acredito que não é novidade para ninguém de que nosso Deus, ele é um Deus de provisão. Só que o conceito de provisão, ele é muito mais amplo do que a gente normalmente está habituado a pensar. Porque normalmente nós já imaginamos a provisão de dinheiro, de bens, de recursos, mas a verdade é que vai muito além disso. Aqui nessa passagem, nós vemos o pai de Davi enviando ele simplesmente para levar alimentos e trazer notícias dos seus irmãos. Ele não foi lá para lutar com Golias. Mas acontece que a provisão de Deus fez com que Davi estivesse lá, exatamente naquele momento em que Golias estava realizando as suas afrontas ao povo de Israel. E ele não fazia isso ao tempo todo. Diz a palavra que ele fazia somente 2 vezes ao dia. Então, isso nos mostra que Deus, ele não provê somente bens materiais. Ele pode também prover pessoas, situações e tudo mais o que for necessário para que os seus propósitos sejam cumpridos. Por quê? Davi podia ter chegado lá em qualquer outro horário, e aí ele não teria ouvido as palavras de Golias. E Golias talvez estaria lá até hoje, afrontando o exército de Israel, sem ter um homem com coragem para enfrentá-lo. Mas Deus entrou com provisão para que Davi estivesse lá, justamente quando Golias estava falando. E isso, irmãos, nos tranquiliza, por nós sabermos que Deus, ele está no controle de tudo, ele está provendo tudo, mas isso também nos desafia, porque nós precisamos estar atentos às nossas obrigações. E como que nós estamos executando cada uma delas? Porque muitas vezes Deus pode estar querendo nos usar como instrumento de provisão na vida de alguém. E nós nem sabemos, assim como Davi também não sabia. Ele obedeceu às ordens de seu pai e fez tudo como deveria ser feito, pensando estar obedecendo somente o seu pai. Na verdade, estava obedecendo também a Deus. Mas e nós? Será que nós estamos obedecendo aquilo que chega até nós? Será que estamos fazendo bem feito? Será que estamos fazendo de qualquer jeito? Mas que nós possamos, assim como Davi, estar à disposição para ser usado segundo o propósito de Deus. Amém? O segundo ensinamento que essa palavra nos traz é de que tudo deve glorificar a Deus. Vamos ler agora o versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Bom, irmãos, o que nós vemos aqui é que Davi, quando ouviu as afrontas de Golias, ele se incomodou. Mas ele não se incomodou porque ele estava sendo ofendido, mas sim porque o exército de Deus estava sendo afrontado. E Paulo, mais à frente no Novo Testamento, ele nos ensina em sua carta aos Coríntios que tudo o que nós fizermos deve glorificar a Deus. E eu pergunto aos irmãos, será que Deus estava sendo glorificado com o exército dele sendo afrontado por Golias? Com certeza não. E Davi sabia disso. Ele sabia que aquele exército carregava o nome de Deus e que naquele momento estava sendo envergonhado e não glorificado. E sabia que ele, que era um servo fiel ao Senhor, não podia permitir que isso continuasse a acontecer. Sabia que ele precisava enfrentar Golias para que o nome de Deus enfim fosse glorificado e não envergonhado. Mas e na nossa vida? Novamente trago para a nossa vida. Será que na nossa vida Deus tem sido glorificado? Será que as nossas atitudes, elas têm glorificado a Deus ou elas têm envergonhado a Deus? Porque nós, irmãos, em todo lugar que nós vamos, nós também levamos o nome de Deus.
E a nossa omissão diante de situações, assim como o exército estava se omitindo, envergonha o nome de Deus. E da mesma forma, quando nós tomamos a atitude, mas tomamos de maneira errada ou fazendo de forma errada, nós também estamos envergonhando a Deus. Mas que possamos, assim como Davi, tomar as atitudes corretas, de acordo com a palavra de Deus, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Terceiro ensinamento: as críticas não devem nos parar. Agora no versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Bom, irmão, aqui, o irmão mais velho de Davi ouviu ele conversando com os demais soldados sobre Golias e se irou contra ele. Mas Davi, ele não estava fazendo nada de errado, pelo contrário, ele estava fazendo aquilo que qualquer um naquele exército deveria ter feito e não fez. Mas ainda assim, o seu irmão o ofendeu e caluniou. Aquele que deveria estar apoiando Davi estava agindo para desmotivar, para destruir. Mas Davi não se abolou com isso e ele continuou firme no seu propósito. Eu não sei como que Davi se sentiu recebendo essas críticas. Não sei se ele ficou triste, não sei se ele nem se importou, mas o que eu sei é que ele saiu de perto do seu irmão e continuou fazendo o que ele deveria. E a verdade é que não importa o que Davi sentiu. O que importa é que ele continuou fazendo aquilo que precisava ser feito, independente do que ele estava sentindo. Mas e nós? Como será que nós temos reagido mediante as críticas que surgem diante de nós? Será que a gente persiste, como Davi, ou será que a gente desanima e desiste, dando ouvido a essas críticas? Será que nós não estamos usando as críticas ou as opiniões das pessoas como desculpa para parar de fazer aquilo que nós sabemos que nós temos que continuar fazendo? E também outra pergunta importante: será que em vez de agir como Davi, nós não estamos agindo como seu irmão, Eliabe, que em vez de apoiar os nossos irmãos, na verdade estamos fazendo críticas destrutivas aos nossos irmãos? E o que nós tiramos de lição disso é que nós precisamos saber filtrar as críticas que chegam até nós, separando aquelas que são construtivas daquelas que são destrutivas, para que nós não venhamos a nos desanimar, mas que nós possamos também ter sabedoria para que, se for necessário fazer alguma crítica a algum irmão, que ela seja feita sempre com amor, buscando a edificação e não a destruição. Amém? Quarto ensinamento, irmãos, agora no versículo 31 e 32. Temos que ter atitude na hora certa. 31 diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Bom, o que aconteceu? O pessoal lá do exército, ele foi vendo que Davi estava mostrando ali um certo interesse, digamos assim, em Golias, que ele estava inconformado com aquela situação que o exército estava vivendo. E isso foi passando, até que chegou aos ouvidos de Saul. E Saul mandou chamar Davi para conversar com ele. E já pensou se Davi chega lá nessa hora e se acovarda diante de Saul? Se ele tivesse falado: não, eu não quero enfrentar Golias não. Acho que o pessoal aí me entendeu errado. Eu vim só trazer uns alimentos aqui para o meu irmão e estou indo embora já. Mas não, irmãos, não foi isso que aconteceu. Ele chegou lá e demonstrou coragem diante de Saul. Falou que podia ficar todo mundo tranquilo, que sim, ele ia enfrentar Golias. Mas e nós? Será que nós estamos demonstrando essa coragem na hora que realmente precisa? Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos em algumas situações e nós falamos que nós vamos melhorar, que nós vamos fazer isso, que nós vamos fazer aquilo, mas chega na hora e a gente não faz nada, a gente não melhora nada. E a verdade é que não adianta ficar só nas palavras.
Não tem problema falar, isso vai de cada um, uns falam mais, outros falam menos, mas o necessário é que a gente venha a agir de acordo com o que nós falamos. Porque, como já foi dito antes, tudo o que nós fizermos deve glorificar a Deus. E com certeza, falar de uma forma e agir de outra não é algo que glorifica a Deus. E essa situação, ela me trouxe à memória um vídeo que eu vi uma vez de dois cachorrinhos, que eles estavam separados por um portão e estavam um latindo para o outro ferozmente, querendo brigar. De repente, esse portão se abre e os dois param de brigar, eles ficam quietinhos. E sabe, irmãos, é muito fácil ser crente aqui dentro da igreja, aqui do portão para dentro. É muito fácil vir aqui, colocar uma roupa decente e cantar, e orar, e ouvir a palavra, e até condenar as coisas que o mundo faz. Mas e quando o portão se abrir e a gente estiver lá fora? Será que a gente está tendo coragem de viver da mesma forma que a gente vive aqui dentro? Porque não adianta nós estarmos aqui falando e batalhando ferozmente contra o mundo, contra o pecado, com todas as atitudes que desagradam a Deus, e chegar lá fora e nós sermos coniventes e até praticantes de tudo isso. Porque é lá fora, através das nossas atitudes, que nós demonstramos se nós realmente somos crentes ou não. Então, que nós possamos, assim como Davi, demonstrar coragem, não somente para falar, mas também para agir, e que nossas palavras e nossas ações sejam para a glória de Deus. O quinto ensinamento, irmãos, a nossa confiança deve estar em Deus. Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Bom, até aqui nós falamos bastante sobre Davi, que ele glorificava a Deus, que ele não parava para ser criticado, que ele tinha coragem para tomar atitude, mas nada disso, irmãos, era porque Davi se achava bom o bastante para vencer Golias. Davi fazia tudo isso porque ele confiava que era Deus quem daria a vitória para ele. Tanto é que, depois dele ter dito que enfrentaria Golias, Saul relutou, dizendo que ele não poderia enfrentar Golias porque ele era inexperiente, e Golias já era experiente na guerra. Mas Davi, ele insistiu contra Saul e disse que Deus já havia dado vitória a ele contra o leão e contra um urso, e que, da mesma forma, daria vitória também contra Golias. Ou seja, Davi sabia que, mesmo sendo ele a lutar contra Golias, quem daria a vitória não seria a sua própria capacidade, mas sim Deus. Ou seja, Davi, a confiança de Davi estava em Deus. Tanto é que logo em seguida, Saul dá a sua armadura e até a sua espada para Davi, que inclusive deveriam ser as melhores de Israel, já que ele era o rei, mas Davi recusa. Ele viu que aquilo não era para ele, que ele não precisava de tudo aquilo, porque Deus estava com ele. Que nós possamos, irmãos, ter essa mesma confiança, que nós possamos sim tomar as atitudes necessárias, mas não confiando no nosso braço, na nossa capacidade, mas sim no agir de Deus sobre as nossas vidas, que está e estará no controle de tudo eternamente. Amém? E o sexto ensinamento: a confiança em Deus não anula a nossa responsabilidade. Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Bom, no tópico anterior, nós falamos que Davi, ele abriu mão da sua armadura, da sua espada, da espada de Saul, na verdade, porque ele sabia que não era isso que daria vitória para ele, mas sim o nosso Deus. Mas isso também não significa que Davi poderia ir para cima de Golias de qualquer jeito, sem pensar em nada, sem ter uma estratégia. Ele enfrentou Golias sim, com aquilo que ele tinha, com aquilo que ele sabia usar. E muitas vezes, irmãos,
Deus quer nos usar naquilo que nós já sabemos, naquilo que nós já temos, e a gente está sempre procurando outros meios e acabamos complicando ainda mais a situação. E outro detalhe, nós lemos aqui que Davi pegou 5 pedras, e os irmãos já pararam para pensar no porquê que Davi pegou 5 pedras, se ele só precisou de uma para derrotar Golias? E a resposta é muito simples, irmão, porque ele não sabia se ele precisaria de somente uma pedra ou não. Talvez ele não soubesse que ele acertaria de primeira, e a gente lê a história já sabendo como que ela termina, mas Davi possivelmente não sabia que ele já acertaria de primeira. E por isso, ele pegou, ou melhor, ele pegou 5 pedras. Ele não sabia, ele sabia que Deus ia dar vitória para ele, mas ele não sabia se seria na primeira, na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta. E por isso, mesmo confiando em Deus, Davi fez a parte dele, agindo com responsabilidade. Então ele foi lá, ele pensou no que ele ia fazer, ele planejou o que ele ia fazer, e ele gerou ali um estoque de pedras, para o caso dele precisar de mais. E existe ainda a possibilidade dele ter pego essas 5 pedras, porque ele sabia que havia outros 4 gigantes. Esses 4 gigantes, eles de fato existem, mas eles não estão relatados aqui nessa passagem, somente umas batalhas mais à frente, mas talvez Davi tivesse pensado que ele também poderia precisar lutar com esses outros 4 gigantes. Mas independente de sabermos o motivo exato dele ter pego essas 5 pedras, o que nos ensina é que nós precisamos ser responsáveis nas nossas atitudes. E infelizmente, irmãos, muitas vezes a gente acaba agindo com uma certa irresponsabilidade, irmãos, como se a gente jogasse toda a nossa responsabilidade para Deus. Afinal, Deus, Ele é provedor, Ele está no controle de tudo, e amém, isso é verdade. Porém, isso não justifica, irmãos, nós pensarmos que só porque nós oramos, nós podemos comprar coisas que nós não temos condições de pagar. Afinal, Deus, Ele é provedor, então Ele vai dar um jeito. Nós não podemos pensar que só porque nós trazemos os nossos filhos à igreja, levamos à escola, nós não precisamos mais nos preocupar com instrução, porque Deus já está cuidando deles. Nós não podemos pensar, irmãos, que só porque nós temos uma promessa de Deus, nós podemos ficar acomodados, de braços cruzados, só esperando acontecer. Nós não podemos pensar, irmãos, que só porque é Deus quem opera em nosso meio, nós não precisamos nos consagrar, nos dedicar, meditar na palavra. Não, irmãos, nós cremos sim que Deus é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas, mas acontece que existe um ponto de encontro, uma intersecção entre a sabedoria de Deus e a responsabilidade humana, que nós não temos o alcance de saber até onde vai. Então, nós precisamos, sim, crer que é Deus quem está no controle de tudo e que é Ele quem faz tudo por nós, mas ao mesmo tempo, assim como Davi, assumir a nossa responsabilidade e ir à luta com aquilo que o Senhor nos deu. Amém? E na sequência aqui, irmãos, o que nós vemos é um reforço dos ensinamentos, na sequência da passagem, o que nós vemos é um reforço dos ensinamentos que nós já observamos. Então Davi, que antes havia sido criticado por seu irmão Eliabe, ele também foi criticado por Golias. Golias o desprezou, o amaldiçoou e disse que o mataria. Mas novamente, Davi não desanimou e continuou firme em seus propósitos. Ele respondeu ao filisteu que Deus o entregaria em suas mãos, mesmo sem espada ou lanças, reforçando o quê? A sua confiança em Deus. E por fim, ele diz que tudo isso aconteceria para que o mundo todo soubesse que havia um Deus em Israel que salvava o seu povo, ou seja, reforçando a ideia de que tudo deve ser para a glória de Deus. E depois disso, os irmãos já conhecem bem o que aconteceu. Davi lança a pedra contra Golias e o derruba, em seguida ele o mata com a sua própria espada. O exército de Israel, vendo então que o gigante havia sido morto, avança contra os filisteus e o derrota completamente. E assim chega ao fim essa história de Davi contra Golias. E já caminhando aqui para a conclusão, gostaria de só fazer uma rápida recapitulação dos ensinamentos.
Então, o primeiro ensinamento, nosso Deus, Ele é provedor. Segundo ensinamento, tudo deve glorificar a Deus. Terceiro ensinamento, as críticas não devem nos parar. Quarto ensinamento, temos que ter atitude na hora certa. Quinto ensinamento, a nossa confiança deve estar em Deus. E sexto ensinamento, a confiança em Deus não anula a nossa responsabilidade. Amém? E dito tudo isso, irmãos, agora sim, para concluir, eu gostaria de deixar 3 convites aos irmãos. Primeiro convite, mude a forma de enxergar a Bíblia. Por quê? Nós temos que parar de ler a Bíblia, irmão, de maneira apressada, com aquele olhar de quem só quer saber o que aconteceu, como que termina a história. Nós temos que ler a Bíblia com mais atenção, prestando ali atenção nos detalhes, analisando cada atitude, buscando identificar aquilo que é bom, ou seja, que nós devemos replicar, que nós devemos colocar em prática, e aquilo que não é bom, aquilo que é ruim, que nós não devemos praticar. Então, aqui mesmo nessa passagem, nós temos muitos exemplos de atitudes boas que nós temos que aplicar em nossas vidas e de atitudes ruins que nós não devemos praticar. Então, é isso que nós precisamos fazer, enxergar a Bíblia como uma fonte de ensinamento em cada detalhe e não só no final da história. Deu para entender? Amém. Então, agora vamos colocar em prática. O segundo convite que eu faço aos irmãos, mude a forma de enxergar a sua vida. Assim como na leitura da palavra, irmãos, nós precisamos valorizar os detalhes da nossa vida, porque muitas vezes nós estamos passando por algumas situações e nós só queremos que ela chegue ao fim logo. Só que acontece que nada na nossa vida é em vão. Então nós precisamos buscar aprender com tudo aquilo que nós estamos vivendo, em vez de só desejar que passe logo. Porque assim como o processo vivido por Davi nos trouxe muitos ensinamentos, os processos que nós vivemos no nosso dia a dia também têm muito a nos ensinar. Amém? E o terceiro convite, enfrente o seu gigante. O gigante, irmãos, ele pode ser muita coisa. Ele pode ser uma situação, pode ser uma doença, ele pode ser uma luta. E independente de quem for o gigante, nós precisamos enfrentá-lo. Porém, acontece que há um gigante que ele é comum a todos nós. E esse gigante, ele é o pecado. O pecado que muitas vezes nós queremos fazer dele algo pequenininho, algo que a gente consiga esconder no bolso para ninguém ver. Mas a verdade é que nós não conseguimos esconder esse pecado diante de Deus, porque ele sempre continuará sendo um gigante, que se nós não tomarmos cuidado, vai nos separando cada vez mais de Deus. E acontece que fazer dele algo pequeno ou tentar esconder não resolve, a nossa única alternativa é enfrentá-lo. Mas assim como Davi não seria capaz de vencer Golias se não fosse o poder de Deus na vida dele, nós também não seríamos capazes de vencer esse pecado se não fosse o poder de Deus sobre as nossas vidas através do sacrifício de Cristo Jesus. E nisso dá para a gente ter uma noção do tamanho do nosso pecado. Deus precisou enviar o seu Filho para sofrer e morrer em nosso favor, de tão gigante que é o nosso pecado. Mas, muito maior é a graça de Deus sobre as nossas vidas, e por Ele é que nós podemos vencer o nosso pecado. Mas para isso é preciso enfrentá-lo. E esse enfrentamento, irmãos, ele não é feito de uma vez, ele é feito por etapas. O primeiro passo seria reconhecer o nosso pecado, e a partir daí vem o arrependimento, a confissão e o aconselhamento e o acompanhamento pastoral. E todas essas ações, somadas a muita oração, devem nos fazer vencer de uma vez por todas o nosso pecado. Amém? Então, não ignore, não fuja, não pense que está tudo bem, mas enfrente esse gigante, em nome de Jesus, e Ele nos dará a vitória. Amém?